Olha aí para o seu irmão e fala assim: meu amigo, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer falar com você e quer falar comigo. Então, por favor, não me atrapalhe. Eu quero estar conectado agora. Amém? O que ele falou aí? Ele deu um joia assim? Amém. Combinado então. É o Noah que faz o combinado? Combinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Respira fundo. Glória a Deus. Sabe, queridos, hoje é um dia que muitos se reuniram com seus pais, almoçaram, tomaram café. Outros não, porque de repente seus pais não estão mais conosco. Mas tiveram um pai. Ou de repente alguém que foi referência de pai. Pais que de repente geraram, que foi um pai bom, que geraram marcas boas. De repente você teve um pai que não foi tão bom, que não gerou, de repente te marcou com uma ferida que você carrega até hoje. Mas foram pais, foram pessoas que influenciaram você de alguma forma. Influenciaram de repente de uma parte boa, você tem lembranças boas, ou de repente te influenciou com memórias que não são tão boas. Mas nessa noite eu quero te dizer e te falar sobre um pai, que ele tem um atributo muito maravilhoso, um Deus que tem esse atributo de pai da eternidade, um pai que não nos decepciona, um pai que é perfeito em tudo que faz, um pai que é detalhista, um pai que já projetou, que já planejou, que sonhou contigo antes de você nascer. Você não é obra do acaso, você não é obra do foi de repente. Você não é obra do acaso. Você foi planejado por um Deus que é pai. Você é um resultado, você é um fruto de Deus. Você é um fruto do sonho de Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Você é fruto de um sonho de Deus. Você não é obra do acaso. Porque meu pai, minha mãe não me planejaram, tal. Tem um Deus que te planejou, que sonhou contigo. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. A palavra do Senhor declara: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Olha esse atributo, Pai Eterno. Tem uma tradução que fala assim: Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, eu não sei como tem sido a sua semana, as lutas que você tem passado, mas uma das coisas que eu sei é que hoje Deus está se apresentando a você como Pai da eternidade. Eu sou seu Pai e você não está só. Se de repente alguém que deveria te proteger te feriu, eu quero te dizer que nosso Deus é um Pai que te protege e que te cura. Que te protege e te cura. Eu não sei, de repente, palavras que você ouviu que te machucaram, que te prendem até hoje. De repente, coisas que você ouviu e fala:
poxa, eu sou dessa forma porque o meu pai fez isso comigo, porque o meu pai nunca me deu amor, porque meu pai nunca fez isso comigo. Mas eu quero te dizer que você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te ama. Ele te ama tanto que entregou tudo que ele tinha por você. Ele entregou o melhor que ele tinha por você. A palavra fala que ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. Que mais prova de amor você quer? De um pai que entregou o melhor que ele tinha por amor, para te resgatar quando você não queria saber dele, para te salvar quando você não conhecia ele, para te tirar de uma escravidão quando você não sabia para onde ir, quando você estava sangrando por dentro, e ele foi lá e te encontrou. O Pai da eternidade declara assim: eu sou filho de um Pai poderoso, fiel, amoroso, que me ama e cuida de mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é Pai. O tema da mensagem de hoje é Deus é Pai. Declara assim: Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é o meu Pai. Aleluia. Deus é um Pai fiel. Deus é um Pai amoroso. E Deus, primeiro ponto eu quero compartilhar com você, Ele é provedor. Nós temos um Deus que é Pai e que é provedor. Sabe, eu não sei quais são as necessidades que você tem passado. De repente não são necessidades financeiras, mas de repente são necessidades emocionais. São necessidades que você tem, de repente, tentado preencher de alguma forma. O meu Deus, Ele é provedor. Ele vem prover as minhas necessidades. Quando eu necessitava de amor, quando eu não conhecia o verdadeiro amor, Ele veio e me apresentou o verdadeiro amor que é dele. Ele preencheu o vazio que existia em mim. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase muito interessante: todo ser humano cresce com um vazio, e esse vazio é exatamente o tamanho de Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Só Deus pode preencher esse vazio. Só o Senhor pode preencher esse vazio. E o nosso Deus é um Deus que é provedor. Quando recebemos e conhecemos Deus como Pai, sabemos que não teremos falta de nada, porque Ele é o nosso provedor. Quantos aqui estão me entendendo? Entenda uma coisa: deseje conhecer a Deus como Pai, e você vai ter a convicção que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nós declaramos aquele salmo que a palavra fala: o Senhor é o meu pastor e nada. Nós cantamos hoje no louvor: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Desejo conhecer hoje Deus como aquele que é provedor. Entenda que nada faltará sobre a sua vida. Sabe, às vezes são pequenos detalhes. Parece bobeira, mas o Senhor vem com provisão. Quantas vezes teve um dia que eu e a pastora, nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos uma vontade. Nós tínhamos acabado de sair do culto, ou estávamos nos preparando para ir para o culto. Estávamos com vontade de comer frango assado, mas não tínhamos o dinheirinho lá para comprar o frango assado. Mas sempre tivemos um Deus que é Pai e que é provedor. E quando nós falamos isso, vontade, né? Hoje não dá. De repente,
nós recebemos uma visita, chamado, para quem não conhece, o senhor Gilberto, meu sogro. Ele bate na porta do nosso apartamento e fala assim: eu vim trazer para vocês. E o que era? Um frango assado. Porque nós temos um pai que é provedor. Pode ser bobeira para alguns, mas o amor de Deus se revela nos pequenos detalhes. Assim como quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai aqui, levanta a mão. Eu acredito que nos pequenos detalhes vocês expressam o seu amor para os seus filhos. Com uma palavra de cuidado, como aquela bolachinha, ou aquele docinho, ou aquela comida que ele gosta, ou aquele passeio, ou aquela risada, ou aquele passeio, ou aquele abraço. São pequenos detalhes. Nós temos um Pai, um Deus assim, que cuida de nós, que é provedor. Eu não sei qual é o tipo de provisão que você necessita, que você está esperando, que você tem orado, que você tem clamado. Mas Deus hoje se apresenta para você como Pai. E que nada te faltará, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso 9 declara: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará bens aos que lhe pedirem. Você tem um Pai que é provedor em tudo. Quais são as necessidades que você tem passado? Está na hora de você ser sincero com seu Pai. Está na hora de você abrir o seu coração para o Pai. Mas eu nunca pedi nada para mim, pastor, porque eu sempre fui aquela pessoa que corria atrás de tudo. De repente você não aprendeu a pedir as coisas para você, para o seu pai. De repente você teve um pai que não tinha tanto e você sempre ouvia não dá. Mas você tem um pai que você pode chegar nele e falar assim: pai, eu estou precisando disso. Como filho, me dá. Aí, ó, um exemplo. Acabei de ouvir. Pai! Um filho que sabe, o pai que tem, não tem medo de pedir, não tem medo de falar, não tem medo de buscar, não tem medo, não tem reservas. Está na hora de você ser filho de um pai eterno. Está na hora de você se comportar como filha de um pai que é um pai eterno, que tem todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode manifestar, fazer milagres. Ele pode trazer à existência o que de repente não há, porque Ele é Pai. Está na hora de você ter esse coração de filho e entender que você tem um Pai. Você não é um abandonado. Você na realidade é muito amado. Porque diante de tantas lutas que você já passou, você ainda está aqui, você está de pé. Quantos aqui estão me entendendo, amém? Você tem um Pai e Ele é protetor. Ele te protege. Você sabia que até o não de Deus
é bom para você, porque Ele está te protegendo. Deus, Ele cuida de todas as coisas, Ele é um Deus protetor. E sabe de uma coisa? Quantos aqui conhecem aquela palavra? E todos já declararam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso revela muito o coração de um Deus que é protetor. Que muitas vezes Ele não abre portas porque está te protegendo de algumas situações. Porque Ele é um Deus protetor. Quantos aqui já tiveram aquela experiência daquela criança querendo pôr o dedo na tomada e o pai olha e fala assim: não, menino. Porque sabe que vai dar choque. E quando tá querendo te desafiar, você pega a varinha e falei: não, menino. Porque é o instinto de proteção. Você tem um pai que te ama, por isso Ele te protege. Por isso que Ele te corrige. Porque você tem um pai protetor. Está na hora de você entender que a disciplina de Deus não é porque Ele não te ama, mas porque Ele te ama. Porque Ele te protege. Está na hora de você ter um coração de filho, de filha, que ama a Deus, mesmo com sim e mesmo com não. Mesmo quando Deus usa o seu líder para falar assim: você está desse jeito, está errado, não está bom. Isso tem atraído maldição para você, isso tem te causado dano, isso tem feito que você, tem impedido você, isso tem te atrapalhado, isso tem feito você perder oportunidades. Quando Deus está usando o seu pastor, a sua pastora, seu líder para falar isso, significa que o Senhor está te protegendo, está te levando para um novo nível. Está te levando para um novo nível, para fazer a vontade dEle nessa terra. Tenha um coração de filho e filha, que entende que tem um Deus que te protege, que te guarda, que te ama. Quantos aqui estão recebendo essa palavra? Eu creio que você vai sair daqui falando: eu tenho um Pai poderoso, que é provedor, que é protetor. Terceiro ponto: Deus Pai nos promove. Nos promove. Sabe, quantos aqui já conhecem a história de José? A história de José. É muito interessante que a palavra começa falando sobre os privilégios que ele tinha ali na casa do pai de Jacó. Ele tinha uma túnica diferente dos outros irmãos. Um filhinho do papai. Eu quero te dizer, você é um filhinho de papai. Você é uma filhinha do papai, do Pai da eternidade. Só que, por conta dele ser um filhinho de papai, muito amado pelo Senhor, porque ele tinha um chamado tremendo, isso causou alguns problemas ao redor, mas tudo no controle de Deus. Ele fala assim: estava tudo sob o controle de Deus. Se Deus tem algo poderoso para você, e eu creio que tem, todas as coisas que acontecem ao seu redor, se você continua no centro da vontade de Deus, amém? Tem as condições. Está no centro da vontade de Deus, do Pai. Pode ser o que for, está tudo sob o controle dele. Existe propósito.
E tudo aquilo que José passou foi por conta de um Deus que promove. Promove milagres. Promove maravilhas. Usando pessoas improváveis. E a palavra fala que no meio daquilo tudo José foi parar em um poço. Para o pai Jacó, José tinha morrido. De repente ele foi vendido como escravo. De repente ele foi parar na cadeia. Mas no meio disso tudo, ele continuou servindo um Deus fiel, verdadeiro, que vem com provisão, que protege e que promove. Quantos aqui estão me entendendo? Eu não sei quais são as cadeias que você tem passado, quais foram os poços que te jogaram, mas Deus continua sendo Deus que vem com provisão, um Deus que protege e um Deus que vai te promover. Só permaneça fiel e reconheça Ele como seu Pai. Quantos aqui estão me entendendo? Quantos aqui estão recebendo essa palavra? Deus Pai sempre tem o melhor para você, porque os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são maiores. Não preciso provar nada para ninguém, porque ele me impulsiona a cumprir o propósito dele. Ele me promove, é ele que me sustenta. O mesmo Deus. Quem era Davi? Quem era Davi no meio daquele reino? Um pastorzinho que cuidava de ovelhas. Quando ele se apresenta para Saul ali, e de repente Samuel vai até ele, até a família dele. Ele não estava dentro dos padrões de ser rei daquela época. Ele não estava nos padrões de reinado do povo, mas ele estava dentro de um padrão que vem do céu, que é do verdadeiro Deus, que é de Pai. Quem era Davi? Quem era a indicação dele? Quem que indicou Davi? Será que ele tinha alguma influência naquele meio ali, no reinado, naquela política ali? Ele tinha alguém que estava influenciando ele? Quem que conhecia Davi? Homens poderiam não conhecer Davi, mas o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que promove em homens, esse Deus conhecia Davi ali no momento que ele estava adorando no secreto, adorando na dor, adorando. Se é para o Senhor, aplauda o mesmo, aleluia. Eu não sei se de repente você se frustrou porque as pessoas não te reconheceram no seu trabalho, não te reconheceram de repente na sua igreja, no seu ministério, ou na sua casa. De repente você não está sendo reconhecido, mas o reconhecimento vai vir sempre, primeiramente, de Deus, de um Pai que te conhece no secreto, porque no secreto eu busco, mas em público o Senhor recompensa. Então está na hora de você entender que você é um filho de um Pai que promove, mesmo que esteja atrás das malhadas. Ele faz desse jovenzinho rei, mesmo que esteja no poço ou na prisão, ele faz governador do Egito. Mesmo que esteja lá pescando, sem saber ler, sem saber escrever,
Ele transforma esse homem em um apóstolo. A primeira pregação desse homem, 3.000 pessoas foram salvas. Porque ele reconheceu, ele entendeu, ele encontrou um pai. Não é somente, sabe, talvez algumas pessoas tenham a visão de Deus, de um homem com barba branca, com um raio na mão, pronto a condenar todo mundo, mas isso foram coisas que colocaram na tua mente. Deus é Pai. De vez de um raio na mão, Ele está de braços abertos te esperando. Te esperando, esperando você se arrepender, esperando você se achegar aos pés dEle, esperando para você se render, para você viver os planos dEle. Quantos aqui estão me entendendo? Deus hoje está se apresentando a você e quer que você entenda que você é filho, que você é filha. Ele é um Deus, Pai, que me ama. Por isso me corrige. Ele é um Pai que me ama, por isso me corrige. Eu compartilhei esses dias com a liderança. Momento confissão. Estava compartilhando com a liderança. Nós alugamos esse espaço e nós pagamos um valor a mais por conta do estacionamento. Isso estava me tirando a paz, porque vira e mexe, quando eu chegava aqui na igreja, o estacionamento estava cheio de carros, e não era da igreja, das pessoas da igreja. Eu falei assim, nós pagamos o aluguel, e eu não consigo ter uma vaga, e não são de pessoas daqui da igreja. E eu ficava bravo. E eu vira e mexe, tinha que pedir, por favor, tem como tirar os carros lá porque vai ter culto, vai ter reunião, eu preciso que as pessoas da igreja estacionem. Aí vinham e tal. Só que isso estava me tirando a paz. E um dia, cedinho, me mandaram mensagem, pastor, estão queimando a placa da igreja ali do estacionamento, porque tinha uma placa que eu tinha colocado assim, exclusivo para igreja. Queimaram. Isso me subiu o sangue. Falei assim, misericórdia. Eu vou ver na câmera agora e vou buscar saber quem foi a pessoa. E eu vim para a igreja, e a pastora já tinha falado, Paulo, para, fique em paz, vamos resolver, para. E aí eu fui olhar nas câmeras, porque tem a câmera aqui na frente, e eu não encontrei. Na hora que tacaram fogo, a pessoa estava bem atrás de um carro, eu não consegui ver o rosto da pessoa. E eu vim orando, indignado, sabe? Quantos aqui estão me entendendo? Quantos aqui já passaram por isso? Momento de confissão. Não, pastor, misericórdia. Eu tô sendo claro com você. Misericórdia. Olha, pastor. Aí eu vim orar. Estava orando, Senhor, por que isso aconteceu? É da tua igreja, Pai. Eu não aceito isso, Senhor. Alcança essa pessoa. Alcança, Senhor. Gera arrependimento, coração. Mas declara assim, eu tenho um pai. Na hora que eu estava orando, o meu pai falou, se eu permitir, é porque eu quero que você pare. Opa, parei de perder a paz por conta disso, Deus. Parei de esquentar minha cabeça por conta disso. Eu entendi. Porque eu tenho um pai que me corrige. E é estilo Tramontina, tá? É corte, como é que é? Corte rápido. E eu entendi. Amém, Pai.
Se o Senhor permitiu, é para me parar. E eu, como filho, obedeci. Parei. Aí as pessoas que paravam aqui mandaram isso. Ô pastor, descobriram? Você descobriu quem é? Eu falei assim, não. Mas e aí, o que o senhor vai fazer? Nada. Não vou esquentar minha cabeça mais com isso. Deus abençoe. Acabou. Porque eu tenho um pai que me corrige. Eu, como filho, eu vou obedecer. Eu não sei o que o Senhor, o seu pai, tem falado. Mas todas as vezes que nós buscamos a Deus, todas as vezes que eu li essa palavra, o Senhor me corrigiu de algum jeito. Eu fui confrontado. Eu fui alinhado. Eu fui moído. Machucou. Eu fui espremido. E continuo. Porque eu tenho um pai que me corrige. Se você lê essa palavra e você ora, e você sempre ouve palavras doces, meu filhinho, minha filhinha, tal. Se todas as decisões que você tem tomado, tem buscado em Deus, e Deus fala assim, é isso mesmo, vai que vai, voa, meu filho. Tem alguma coisa errada aí. Você tem buscado um Deus, ou feito um Deus, para você, de mentira. Sob medida. Porque quando nós lemos essa palavra, nós vemos um Deus que ama, que impulsiona e que corrige, que confronta. Você está errado. Você precisa mudar. Você precisa se arrepender. Você precisa se humilhar. Você precisa abrir mão desse orgulho. Por quê? Porque você decidiu ser filho e filha. E filho meu é a minha imagem e semelhança. Quantos aqui estão me entendendo, amém? E para finalizar, Ele é um pai que é perfeito. Um pai que é perfeito em tudo que faz. A palavra do Senhor declara em Romanos: não se moldeis ao padrão desse mundo, mas que a sua mente seja renovada pelo Espírito Santo. Olha o que a palavra declara, continua declarando, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que te protege. Deus é um Deus que te promove. Deus é um Deus que te corrige. Deus é um Deus que é um Pai perfeito. E esse Pai perfeito hoje, nessa noite, quer curar o seu coração. Quer curar o seu coração para que você não sinta mais esse vazio que você sente. Sabe, você pode ter tido o melhor pai do mundo nessa terra. Talvez você tenha o melhor pai e você não tem nada. É grave, hein? Isso é grave. É bem grave. De repente você não tem o que reclamar do seu pai aqui dessa terra. Mas eu encontrei um pai que me curou. Eu encontrei um pai que me abraçou. Eu encontrei um pai que me ensinou. Sabe, me ensinou a ser pai. E tem me ensinado a ser pai todos os dias. Eu não fui criado com meu pai. Eu encontrava meu pai de 15 em 15 dias ou na semana. Eu fui conhecer o meu pai com 3 para 4 anos de idade.
É muito interessante porque eu fui conhecê-lo porque a minha avó queria me conhecer, a mãe dele, minha avó Nair. Eu quero conhecer meu neto. Eu quero conhecer ele. E com 4 anos para 3, ele entrou em contato com uma amiga da minha mãe, falando que queria me conhecer. Eu lembro até o dia, eu lembro o dia. Era um portãozinho com uma grade, e ele estava de bonezinho. Ó, tá um chiado aí, hein? Ele estava com um bonezinho, 4 anos de idade. Presta atenção aqui. E ali eu ia conhecendo a minha família, mas eu lembro que eu nunca tive o meu pai no meu aniversário. Em nenhum aniversário ele estava. E eu conheci a Jesus com 14 anos. E as lembranças que eu tinha do meu pai, era ele me buscando na igreja, eu saindo do culto, e ele me levando para uma padaria. E eu ficava, cara, meu pai. Eu quero te dizer uma coisa, teve um momento na minha vida que eu falei assim, Senhor, eu sinto falta de um pai. Deus, seja o meu pai. Me ensina. Me ensina o que é ser pai. E um dia, no meu quarto, eu fiz uma oração, Senhor, eu aceito a sua paternidade sobre mim. Eu aceito o Senhor como meu pai. Porque muitas vezes você já reconhece Jesus como seu Senhor. Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas de repente você ainda não recebeu Ele como Pai. Que você pode pedir, que você pode chorar, que você pode estar ali. Um Pai que te abraça, um Pai que te ama. E eu lembro que naquele dia no meu quarto eu comecei a ser curado. O meu coração começou a ser curado. De feridas que eu não tinha causado. Mas a ausência causou. A ausência causou. Não foram palavras que me machucaram, mas foi a ausência que tinha me machucado. Mas Jesus entrou. E Jesus quer entrar hoje, como Pai, em seu coração, para restaurar a tua alma, restaurar o teu coração, restaurar você. Por isso eu vou te convidar a se colocar de pé agora nesse momento. Porque de repente eu poderia falar assim, eu não consigo te amar, meu filho, porque eu nunca fui amado pelo meu pai. Tem algumas pessoas que carregam esse tipo de declaração. Eu não sei abraçar porque eu nunca fui abraçado. Eu não levo a minha família, os meus filhos para passear porque o meu pai nunca me levou. Mas eu quero te dizer uma coisa, que hoje, nessa noite, o seu coração seja curado, você aprenda com o Pai que é perfeito, a amar os seus filhos, a amar e a cuidar e abraçar. E eu não estou falando só dos pais, eu estou falando de você, mãe. Eu estou falando de você, mulher, também. De repente você nunca foi abraçada pelo seu pai. De repente você ouviu coisas que te machucaram muito. Mas existe um pai que te ama muito e que quer te curar. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. O Deus, Pai perfeito, vai curar pessoas nessa noite. E já começou a gerar cura aí no seu coração.